E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Raimundo Fernandes e no vídeo de hoje vamos conversar um pouco sobre um período histórico que é muito querido, um clássico para muitos, que é o famoso Velho Oeste. Vamos conversar um pouco sobre como se surgiu esse período, como se criou a ideia de um Oeste de oportunidades, de exploração e de aventuras, e quais são as problemáticas que se deu com a idealização desse período. Então, vamos lá! Antes da gente entrar no vídeo em si, eu acho legal a gente falar um pouco sobre a fonte da qual eu tirei essas informações, que é o livro do Hampton Sides, Blood and Thunder, a épica história de Kit Carson e a conquista do Oeste americano. Esse livro ele é bem grande, tem 500 páginas, então tem muito conteúdo, é bem interessante esse livro. O Hampton Sides ele é um historiador estadunidense e também jornalista, então ele escreve esse livro baseado em muitas fontes, como diários, jornais da época. Ele usa também muitas pesquisas científicas de outros historiadores estadunidenses para escrever o livro, então o livro é bem legal, tem muita coisa interessante. Então ele vai estar sendo aí a fonte do nosso vídeo, e o vídeo de hoje a gente vai estar basicamente falando sobre como se deu esse primeiro contato dos Estados Unidos e do México com o oeste do continente norte-americano. Acho que é importante a gente primeiro problematizar um pouco a questão do nome Velho Oeste, porque em português é Velho Oeste, mas em inglês a gente fala Wild West, né, que é o Oeste Selvagem. E esse oeste ele é selvagem justamente porque até essa época do século XIX, os Estados Unidos e o México não tinham explorado devidamente essa região, devido ao fato de que existe uma presença muito forte dos indígenas nessa região, e eles obviamente não simplesmente deixam, como os próprios indígenas chamavam, o homem branco entrar na terra deles para tomar as coisas deles, né? Então é muito interessante porque é um período histórico de muito conflito, de muitas polêmicas. Então eu acho que é bom a gente problematizar também a questão da pouquíssima presença indígena em algumas produções, apesar de que esse período ele se construiu, ele se idealizou nessa questão do oeste, principalmente por causa dos indígenas, pelo menos até ali 1860, 1870, a presença dos indígenas ainda eram muito fortes. Até que o governo dos Estados Unidos começou a mandar eles para as reservas indígenas, mas esse é um problema talvez para outro vídeo. Mas antes da gente, agora para dar continuidade, eu acho que é muito importante a gente falar de um acontecimento que eu acho que assim desencadeou, foi o início, assim, na minha percepção dessa construção do Oeste, especialmente por parte dos Estados Unidos, que é o grande país que constrói muitas produções na época, principalmente produções literárias. Eu acho interessante, falando em produções literárias, eu acho interessante falar também que o título Blood and Thunder ele já é justamente uma pincelada do Hampton Sides na época, porque Blood and Thunder era o que hoje a gente chama de literatura western, né? Que tá fazendo uma tradução literal português, seria uma literatura do oeste. O tema western ele é justamente literaturas ou até filmes, né? Depois, quando a gente chega no século XX, começa as produções cinematográficas, o western vai ser justamente essas produções sobre essa vivência no Velho Oeste, né? Então, mas na época, no século XIX, não tinha esse nome western, tinha o nome Blood and Thunder. Então, a literatura Blood and Thunder era basicamente uma literatura do mocinho que, sei lá, mata indígenas e salva a mulher branca que os indígenas sequestraram, né? Mais na frente eu vou falar um pouco de onde saiu essa inspiração, que vai ser justamente do Kit Carson, que leva o subtítulo do livro, né, que é a épica história do Kit Carson. E aí, entrando num tópico mais aprofundado e que eu acho que é muito importante desse assunto, é a guerra entre o México e os Estados Unidos. Estados Unidos, no século XIX, eles acreditavam muito numa ideologia, numa doutrina que era
do Destino Manifesto, né? Eles acreditavam que os Estados Unidos eles tinham um destino divino de ocupar todo o território da América do Norte, especialmente, não necessariamente todo o território, mas especialmente se expandindo completamente do leste a oeste, no sentido de ter portos tanto no Oceano Atlântico quanto no Pacífico. Obviamente que além de uma grandeza expansionista que essa ideologia trazia, também havia os interesses econômicos, né? Então, a ideia era ter portos no oeste, no mar, no Oceano Pacífico, para facilitar as trocas comerciais entre a Ásia, né? Vale lembrar que no século XIX, talvez um tema para um outro vídeo, mas estava começando ali muito forte a questão do orientalismo, né? O Oriente como esse lugar de coisas e pessoas exóticas, né? Então, havia muito esse vislumbre estadunidense de uma fácil troca comercial entre Estados Unidos e Ásia, né? E aí, como vocês podem ver no mapa, o México ele ocupava boa parte do que hoje é os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos vão invadir o México para tomar boa parte do território do México. A pretensão da guerra é basicamente essa: invadir porque eu preciso de mais terras. Então, é interessante porque hoje em dia a gente percebe que nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos e no oeste, né, tem muitas cidades com nomes espanhóis. Isso porque antes era do México, né? Realmente era do México. Então, todos esses territórios foram tomados do México, né? Então a gente vê que isso não faz nem 200 anos, né? Pode parecer muita coisa, né? 150, 200 anos, mas para a história da humanidade é recente, né? É um dia desse. Então, é interessante pensar que os Estados Unidos ele tem uma herança extremamente espanhola / mexicana, né? O México que tinha se tornado independente há pouco tempo da Espanha, né? Como colônia da Espanha. Mas é interessante a gente falar também que o Oeste, ele, apesar de ser território oficialmente mexicano, boa parte do Oeste dos Estados Unidos, noroeste do México, o México não estava fortemente presente lá, entende? Então, assim, era do México, mas muita coisa não era povoada, muitas cidades não eram protegidas pelo governo mexicano, e aí a gente entra na questão dos indígenas, que os indígenas estavam fortemente presentes nesse oeste. Então tinha muitas tribos como os Utes, que é em relação à região de Utah, que é hoje um estado. Tinha os Navarros, que eram muito fortes, muito presentes, inclusive é a principal tribo indígena, que é o foco do livro. Então essas tribos atacavam as vilas no México, nessa região, e tomavam as posses das pessoas, da mesma forma que as pessoas também roubavam dos indígenas. Foi um período de muito intenso e tenso entre a população branca e os indígenas, porque era um roubando do outro, era um matando o outro, eles sequestravam crianças e mulheres um dos outros, e o governo mexicano e eventualmente o governo dos Estados Unidos também não vai ter controle sobre isso. Então é uma questão extremamente complicada, mas eu acho que o mais importante é a gente entender que há uma presença muito forte indígena no Oeste, muito forte. Então, assim, eu acho muito estranho quando a gente vê certas produções que não tem presença indígena no Oeste. Então, assim, a gente talvez a gente possa pensar assim, que dependendo do período histórico, claro que não vai fazer sentido ter indígenas, mas, por exemplo, a gente tem o filme com Clint Eastwood, aquele clássico western, que é o The Good, The Bad and The Ugly, que eu não vou lembrar o nome em português agora, mas aquele filme, ele se passa na Guerra de Secessão dos Estados Unidos, que é tipo 5, 10 anos depois da Guerra do México. Se passa numa região que é considerado o Oeste, mas não tem presença indígena. Então, assim, por quê? Entendeu? Porque até na própria Guerra de Secessão também vai ter indígenas. O livro, ele é interessante, muito interessante esse livro, porque ele é dividido em 3 livros, na verdade. O primeiro livro é um livro de 500 páginas, mas que ele é dividido em 3 livros. O primeiro livro fala da Guerra do México, o segundo livro fala da Guerra de Secessão, e o terceiro livro fala da Guerra Indígena, que isso com certeza vai ser um assunto de outro vídeo, que é interessantíssimo falar sobre isso. E muito importante também. E aí, eu acho que
Bom, após essa breve introdução sobre a Guerra do México, a gente pode começar a falar do principal assunto do livro, né? Que é o Christopher Carson, né, conhecido como Kit Carson. Kit, que foi um apelido que ele recebeu dos pais, ele foi um grande explorador do Oeste, por isso que o tema principal do livro é a vida dele, né? Ele participa da Guerra do México e participa também da Guerra Civil e da Guerra Indígena. Então, ele é um grande nome aí da historiografia dos Estados Unidos, né? Apesar de que existem muitas polêmicas, muitos problemas acerca da vida dele. Ele mesmo presenciou algum desses problemas em vida sobre como a imagem dele estava sendo usada. Mas mais pra frente a gente fala sobre isso. Agora eu vou começar a falar um pouco sobre o início da vida dele, né? Ele nasceu no Kentucky. Eventualmente a família se mudou para o Missouri. Que na época era a fronteira do México com os Estados Unidos. E aí o pai dele morreu muito jovem, então ele teve que começar. O pai dele morreu com ele, né, o Kit sendo muito jovem, né, então ele teve que começar a ajudar cedo a família em casa com a morte do pai. Isso acabou afetando a educação dele, então o Kit ele foi analfabeto a vida inteira, nunca aprendeu nem a ler nem a escrever, né. Então isso não o frustrou, mas o fato de ele ter que trabalhar em casa frustrou ele um pouco, então acabou que ele eventualmente saiu de casa e começou a viver como um trapper, né? Trapper, ele era uma profissão que na época já estava bem defasada. Isso já era em 1832. Então, para vocês terem uma noção, em 1811 ele foi para o Missouri com a família. Em 1826 ele pega uma caravana e vai para o Novo México, e em 32 ele começa a viver a vida dos Mountain Men, os homens das montanhas, os trappers. Aí essa profissão ela era basicamente um caçador que fazia uma coisa muito específica. Eles caçavam bichos das montanhas com armadilhas. Então é por isso que o nome trapper, porque trap em inglês é armadilha, né? Então eles eram os armadilheiros, se a gente fazer uma tradução literal assim para o português. E aí o livro até fala que o principal ganha-pão dessa profissão era os castores, né? Que viviam nas montanhas. Inclusive a profissão basicamente morre porque os castores já foram caçados demais e, enfim, eles estão quase sendo extintos, né? Então acaba deixando de ser uma coisa comum para virar uma especiaria, né? O castor, então, para ter uma noção, o Kit, quando ele vira essa profissão, os trappers, né? Todo ano havia uma reunião anual, com as pessoas dessa profissão nas montanhas, e ele só foi para 2. Então ele já pegou assim o trem acabando mesmo. E aí eu acho que é interessante porque acho que agora é interessante a gente falar um pouco sobre a vida amorosa dele, que é bem importante. Eu acho que foi uma coisa que marcou muito a vida dele. E isso vai se provar nos anos que vão vir, né? Que o Kit ele teve 3 esposas, do quais 2 eram indígenas. Então a primeira esposa dele era um indígena, que ele teve 2 filhos. E uma coisa interessante é que nas tribos da América do Norte, quando o homem casa com a mulher, ele tem que ir viver com a tribo. Então, apesar do Kit não ser indígena, ele teve que ir, né? Então, ele passou um bom tempo vivendo com os indígenas, né? Ele teve 2 filhos, só que, infelizmente, a mulher no segundo filho, ela morreu durante o parto. Então, e aí ele acaba saindo da tribo, e aí começa essa questão dos Mountain Men, né? Da profissão dele. E aí depois ele vai, numa dessas reuniões, ele vai conhecer a segunda esposa dele, que ele só vai passar pouquíssimo tempo, né? Vai passar só 14 meses com ela. Mas foi bem polêmico porque isso foi a história que deixou o Kit, começou a dar uma reputação para ele, que ele basicamente lutou por essa mulher, literalmente, né? Porque havia outro cara na reunião que estava apaixonado por ela. Isso naquelas reuniões anuais dos trappers, né? E aí eles basicamente tiveram um duelo de pistoleiros mesmo. E o Kit matou o cara, só que foi um duelo em cima de cavalos. Então foi uma coisa um pouco diferente dos filmes, né? Que nos filmes tem aquela clássica cena, puxando o revólver e tal. Ou até nos jogos mesmo, né? E aí um fato interessante, curioso desse momento é que até hoje não se sabe bem se o Kit
depois de atirar no cara, executou ele na mesma hora, ou se ele não executou o cara, mas o cara acabou morrendo de ferimentos, né? Isso é uma coisa que não ficou clara, mas uma coisa é certa, o cara morreu, o Kit ganhou o duelo, né? E aí ele vai casar com essa moça, ele vai passar pouquíssimo tempo com ela, 14 meses. E aí depois ele vai... E aí, nesse momento ele já criou a fama, né? De explorador, de pistoleiro, né? E aí o outro personagem muito importante na vida dele é o John Charles Fremont, que também é muito falado no livro. Vai ser a primeira grande expedição que o Kit vai fazer com esse cara, né? Esse cara vai chamar o Kit para ser o explorador, então eles vão fazer uma trilha gigantesca até o oeste. E aí, isso vai ser em 42, né? Entre 42 e 43, o Kit vai fazer essa trilha com esse cara, né? Uma expedição enorme, centenas de pessoas indo, e o Kit vai ser o principal explorador, assim, né? Que vai liderar o caminho. Então, nessa grande marcha pro oeste, o Kit vai fazer o nome dele, né? Tanto que a exploração vai ser um sucesso, vai haver outra, e aí vai ser um sucesso também essas trilhas exploratórias pro oeste. Então, isso antes da Guerra do México. A Guerra do México é de 46 a 48, isso foi em 42, né? Essa primeira exploração do Kit. Então, isso aí já essas expedições elas já vão dar um nome grande pro Kit, né? Porque vai sair em jornais no país inteiro, especialmente em Washington, notícias da exploração do Oeste. Só que a questão é que o Fremont vai ficar com todos os créditos, né? Existe até uma grande pesquisa sobre tanto o Kit quanto o Fremont, né, na historiografia estadunidense, porque eles foram os primeiros que começaram a ter essas grandes expedições para o oeste, querendo explorar. E a ideia das expedições era chegar em locais bem inóspitos, assim, que o governo dos Estados Unidos ainda não havia chegado, e mapear, né? Então, havia um cartógrafo nas expedições, então era uma coisa bem planejada. E foi aí que começou essa coisa da exploração, da conquista, da domação do Oeste, entende? Foi aí que começou essa questão de que o Oeste está sendo explorado e o Oeste é perigoso, né? Porque havia muitos ataques indígenas nas expedições. Inclusive, um outro momento que o Kit vai, eu acho que é esse momento, assim, na minha percepção pelo menos, que o Kit começa a se tornar uma lenda, né? Porque é uma história bem marcante que tem no texto, que, assim, né? O autor Hampton, ele pega diários de pessoas que viajaram com o Kit, entendeu? Esses diários, obviamente, estão sendo preservados até hoje. Então, é muito documento, muito papel, muito diário com muitas informações importantes. Então, ele faz o livro é basicamente isso. Ele pega a vida do Kit a partir de biografias do Kit, a partir de notícias de jornais, a partir de diários de pessoas que viajaram com o Kit, entendeu? Então, assim, é um negócio assim muito louco, muito completo, muito interessante. E aí o que eu ia dizer é que na segunda expedição, se eu não me engano, o Kit ele viaja com outro cara, assim, o Kit faz muitos amigos ao longo da vida, inclusive ele é amigo de muitas tribos indígenas, porque enfim, ele viveu boa parte da vida dele com essas tribos, né? Inclusive tem muitas expedições que o Kit pede que tenha indígenas junto com a expedição que ele conhece, que ele confia, porque ele acha que os indígenas, além de lutarem bem, eles conhecem muito bem a terra. Então o Kit ele tem essa ligação muito forte com os indígenas. Então o que eu ia dizer é que eu não sei se é na primeira ou na segunda expedição, acontece uma coisa assim bem western mesmo, bem assim, absolute cinema, que tipo assim, eles estão dormindo e aí o Kit, como um bom explorador, ele tem um ouvido muito aguçado, né? Então eles estão dormindo lá no acampamento e tal. E aí o que eu ia dizer é que ele também, além dos indígenas, ele levava muitos amigos do tempo que ele era trapper, né? Para essas expedições, porque ele achava que os homens das montanhas eram muito úteis nessas expedições. E aí um amigo que ele leva, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas eu acho que era um holandês. Ele leva esse amigo e aí tá todo mundo dormindo, e aí o Kit escuta um barulho vindo não da tenda, mas daquelas camas de acampamento, sabe? Que você se enfia dentro e se cobre. E aí ele ouviu um barulho vindo de lá. O livro narra tudo isso, né? Aí ele fala, fulano, né? Porque ele escuta um barulho vindo de lá, da cama do cara. Aí quando ele abre a cama do cara, o cara tá morto, tá escalpelado.
Outra coisa muito presente nesse livro, muito interessante, que eu acho que com certeza deve ter alguma pesquisa muito interessante sobre isso, é que os indígenas, eles tinham o costume de escalpelar os inimigos. Para quem não sabe, escalpelar é você tirar a pele da cabeça da pessoa, o couro cabeludo, né? E o cara tava escalpelado. O Kit abriu a tenda dele lá, a cama dele tava escalpelado. E na mesma hora ele grita, índios, né? E acorda todo mundo e começa um tiroteio, né? Os indígenas com flecha e alguns rifles. E aí começa um tiroteio e o Kit salva todo mundo. Porque se ele não tivesse acordado e tivesse avisado pro acampamento, todo mundo tinha sido morto, dormindo e escalpelado, né? E aí a questão do escalpelamento é que os indígenas eles faziam isso com as pessoas que eles matavam. E que eles achavam que eram pessoas dignas de serem escalpeladas, né? Então, só que é interessante porque isso acaba fazendo que com os estadunidenses, como dizem os indígenas, os homens brancos também façam isso. Então, muitas vezes os homens brancos matavam os indígenas, escalpelavam os indígenas como uma retaliação cultural, digamos assim, né? Então, assim, a gente vê que é uma coisa muito complexa, né? Assim, é um puxando de lá, o outro puxando de cá, e novos acontecimentos se desmembram e novos costumes são criados. E aí a gente pode perceber, né, depois desse meu pequeno podcast, que as coisas eram bem mais complexas do que a gente imagina. Até o momento, por exemplo, eu não falei em nenhum momento de foras da lei, não falei de criminosos, não falei de roubo de banco, de roubo de trem. É muito importante a gente também pontuar algumas coisas, né? O Oeste, ele vai ter duas fases. Ele vai ter essa primeira fase, até 1860, mais ou menos, que é em 1860, 1870, mais ou menos, que o Oeste é realmente domado, digamos assim. Porque o maior problema do Oeste, gente, não são os fora da lei. Também tem os fora da lei, mas são os indígenas. Eu acho que assim, é muito importante falar isso porque tirando Red Dead Redemption 2, que assim, Red Dead Redemption 2, que é o jogo, né? Ele tem a presença de indígenas, ele tem algumas críticas, né? Tem um momento lá que o personagem principal vai numa reserva indígena que um cara lá muito rico quer comprar para expulsar os indígenas e explorar petróleo, né? Isso aí claramente é uma crítica, é uma coisa para fazer a pessoa que está jogando refletir um pouco, talvez não impacte muito alguns, talvez outros impacte mais. Mas a questão é que nessa primeira metade do século XIX, a presença indígena era muito forte. Tipo assim, o maior problema do governo mexicano e do governo dos Estados Unidos é os indígenas. Tipo assim, e eles não conseguem resolver, né? Então assim, por que eu tô falando isso? Eu acho que é pra gente pensar um pouco que as coisas elas não são bem sempre como elas são mostradas pra gente, né? São fidedignas. Então eu acho que é muito importante falar isso. Não estou querendo antagonizar os indígenas, até porque o próprio Kit Carson fala mais de uma vez, né, durante a vida dele, que o problema da luta entre indígenas e homens brancos é o homem branco, porque o homem branco sempre começa o combate. Kit Carson já falava isso em vida mais de uma vez. Então assim, o homem branco foi o que chegou na América do Norte, foi ele que colonizou, foi ele que expulsou os indígenas de casa. Então, assim, é uma relação muito mais complexa do que a gente imagina, né? Então, eu acho que é importante pontuar isso. Bom, e aí voltando um pouco mais para a Guerra do México, com essas expedições que o Kit faz, ele vai acabar entrando na Guerra do México. Por quê? Porque, como ele é um grande explorador, que entende muito das regiões, o exército vai precisar dele para guiar algumas tropas, que vai ser a tropa do Kearny, né? O General Kearny, ele é muito citado também no livro, muito citado mesmo. É outra personagem interessantíssima. Então o Kit Carson vai ter esse encontro com o Kearny e aí eles vão ter que trabalhar juntos dentro do exército, né? Então eu acho que o tema em si da Guerra do México eu acho que é mais interessante para um outro vídeo, mas tem muitas problemáticas também, como por exemplo a questão de que a população do México não queria ser dominada pelos Estados Unidos. Então assim, apesar de eu ter falado que, por exemplo, o governo do México não ajudava a população,
mexicana passa a se defender dos indígenas, os Estados Unidos promete ajudar, mas não ajuda. Então, assim, a população mexicana se vê sendo dominada por um novo conquistador que é que nem um antigo, que não ajuda ela, entendeu? Então, assim, é muito complicado, mas eu acho que isso é um tema interessante para se problematizar em outro vídeo, né? Porque aqui eu quero mais falar sobre a construção do Oeste e do herói, né? Que o Kit Carson ele vai ser uma inspiração muito forte para essa questão do herói, né? Então eu acho que agora a gente pode falar de uma coisa que eu falei um pouco mais cedo, que é a questão de que o Oeste ele se divide em duas fases, né? Depois da Guerra do México e da Guerra de Secessão, que é a Guerra Civil, né? A questão lá do Sul contra do Norte contra o Sul, dos pró-abolição contra os escravistas, os Estados Unidos vai começar a se desenvolver industrialmente muito rapidamente. E aí, com o Oeste conquistado, né, com o México conquistado, com o fim da escravidão, os Estados Unidos vai começar a se desenvolver industrialmente. E aí sim vai começar a questão dos roubos de trem, porque vai começar a ser construída muitas ferrovias, e aí vai ter assalto à construção das ferrovias, vai ter assalto aos trens, vai ter assalto aos bancos. Aí começa esse Oeste que é muito construído nos jogos, nos filmes. Tanto que Red Dead Redemption 2 se passa em 1899, né? Aí tem aquela provocação que o próprio jogo faz, né? O Oeste está sendo domado, não sei o que. E aí a gente começa a pensar algumas coisas. Sabe quando o Dutch fala, nós vamos pro Oeste comprar um pedaço de terra? Não é bem mais assim, não, Dutch. 1899 a civilização já tá no Oeste também, entendeu? Então, assim, eu não sei se é um erro da Rockstar na produção do jogo, que eu acho muito difícil, é só mostrando que o Dutch realmente era um traíra, né? Mas enfim, eu gosto muito de fazer essas pontes com outras produções, que é o que chega na gente, né? O que chega nas pessoas comuns, né? Os jogos, os filmes. E aí eu acho que é importante a gente entender isso, que o Oeste clássico, né? Assim, eu estou fazendo essa divisão na minha perspectiva, né? O Oeste clássico mesmo, ele é muito presente indígenas, né? Guerra do México é essencial, assim, para entender isso. Os próprios mexicanos também, que são muito presentes no Red Dead Redemption 1, né? Apesar de que o Red Dead Redemption 1 se passa em 1910 e tem a Revolução Mexicana, né? Muito interessante também, com certeza é um assunto para outro vídeo, a Revolução Mexicana, no que acontece no Red Dead Redemption 1. Mas é muito importante a gente pensar um pouco, né? Estou reforçando mais uma vez, pensar um pouco sobre essa questão de como as coisas são idealizadas e construídas, né? E falando nisso, eu acho que a gente pode começar a falar um pouco mais da história do Kit, né? O Kit vai fazer muitas outras coisas, né? Que eu podia passar 4 horas falando aqui. Ele vai participar da Guerra de Secessão, ele vai participar da Guerra Indígena. A Guerra Indígena eu pretendo fazer um outro vídeo falando sobre, porque é muito interessante também problematizar. Mas o que eu quero falar aqui é que o Kit, ele né, eu já falei muitos feitos dele, né, claramente muito heróicos, né, a questão da emboscada indígena no acampamento à noite, a questão do tiroteio na reunião dos Homens das Montanhas, a questão dele ser um grande explorador, a questão dele ter liderado o exército mais de uma vez, né, porque vai ter a Guerra de Secessão, a Guerra Indígena. Mas aí a questão é que o Kit vai ficar muito famoso e vão começar a usar a imagem dele descaradamente nas produções de literatura da época, né? Obviamente na época não havia TV, não havia videogame, não havia nada disso, né? Havia papel e caneta. E aí, lembrando que o título do livro aqui que eu usei como base foi o Blood and Thunder. Blood and Thunder era como se chamava as novelas western no século XIX. Western é basicamente qualquer produção hoje, nos dias atuais, né? Western é qualquer produção que envolve o Velho Oeste. Então, um jogo western é Red Dead Redemption 1 e 2. Um filme western é o filme os filmes do Clint Eastwood, né? Mas no século XIX se chamava Blood and Thunder. É por isso que o Hampton Sides já botou aqui o nome do livro Blood and Thunder, né? E aí, vão começar a ser produzidos vários Blood and Thunder, vários, com o nome do Kit Carson mesmo, falando. Tem o livro até cita as aventuras, um Blood and Thunder muito famoso do século XIX, as aventuras de Kit Carson, não sei o que, e era sempre a mesma coisa, gente. Ele ia numa tribo indígena, ele matava os indígenas e ele resgatava a mulher que os indígenas tinham sequestrado. Como eu falei, era muito comum isso, né? Os indígenas sequestravam os brancos e os brancos sequestravam os indígenas, era muito comum isso. Então, assim, havia escravizados brancos nas tribos indígenas e havia escravizados indígenas nas cidades brancas.
Então, assim, era uma coisa muito complicada, né? Só que o próprio Kit, ele... E aí foi vendida essa imagem de que o Kit era um Indian Fighter, né? Um lutador de índios, né? Obviamente que índio já é um termo ultrapassado pro nosso tempo, né? Mas na época era essa palavra que eles usavam. E aí... o próprio, como eu já falei mais cedo, o próprio Kit falava que o grande problema da intriga entre homem branco e indígena era o homem branco, né? E aí, só que o Kit foi vendido como esse Indian Fighter, só que ele não era bem isso. Ele mesmo falava, eu luto contra os indígenas porque os indígenas lutam contra mim, mas se eu não precisar lutar contra eles, eu não vou lutar. Ele falava muito isso, e há muitos relatos durante o livro mesmo de que ele evita ao máximo o combate com os indígenas. Tanto que nas expedições ele tentava levar indígenas com ele, os amigos dele, tanto para tentar negociar com as outras tribos que ele pudesse encontrar, tanto como que os indígenas eles eram habilidosos exploradores, né? Então, assim, ele foi muito vendido dessa forma, e uma forma muito exagerada também, né? Assim, é engraçado porque acontece mais de uma vez de ele encontrar, né, essas revistas Blood and Thunder, ele vê que é dele, ele sabe que é dele, que tá falando sobre ele, aí ele pede pra uma pessoa ler e ele fala que é um absurdo aquilo ali, né? Tá falando aquilo dele, né? Porque é um exagero, né? Não representa ele, né? Então, assim, eu acho que... E aí também, obviamente, ele não ganhou um centavo com isso, né? As pessoas fizeram produções nacionais sobre ele, mas ele não ganhou um centavo sobre isso, porque, né, enfim, na época não existia uma coisa chamada direitos autorais, né? Então, ele foi muito apropriado, contra a vontade dele, e eu acho que, assim, se não tiver ficado claro, né, a minha explicação, pra mim é bem claro que ele foi, assim, o personagem para se pensar o cowboy. Claro que o cowboy ele já é uma coisa da segunda etapa do Velho Oeste, né, como eu tinha falado mais cedo, porque a partir do momento que o Oeste é domado, as pessoas começam a se mudar para o Oeste para abrir as plantações, as fazendas, e aí que surge o cowboy, né, o garoto das vacas, né, fazendo uma tradução literal para o português, aquele que cuida das vacas, o cowboy, né. Então é aí que surge o cowboy, né. Então, assim, o Kit Carson, pra mim, ele é uma inspiração, assim. E, assim, a personalidade dele também, né? Se fala muito que ele era muito frio, mas que ele, ao mesmo tempo, era muito meigo, era muito doce. Ele, assim, ele passou muito tempo longe da família, né? Na vida dele inteira, porque foram 3 guerras, uma depois da outra, né? E todos ele participou, mas ele sempre tentava... Quando ele tinha um tempo, ele ia na cidade, né? Apesar de que a viagem naquela época era muito complicada, porque era a cavalo, então era quilômetros e quilômetros a cavalo, mas quando ele podia, ele arranjava um tempo para a família, né? Então, assim, e quando ele encontra grandes personalidades, né? Tipo assim, senadores, ele até chegou a conhecer o presidente, mais de um presidente, eu acho. As pessoas ficam surpresas, porque elas escutam uma coisa dele e eles veem outra. O Kit Carson era baixinho, entendeu? Então, assim, você imagina o grande herói do Velho Oeste, baixinho. Você imagina que, por exemplo, ele é casado, né? Só que ele não vê a mulher há muito tempo. E aí, quando ele vai numa festa, ele não fala com as mulheres, entendeu? Ele não banca o herói, ele não se passa, entendeu? E aí, ele é muito humilde, entendeu? Ele é analfabeto. Então, as pessoas encontravam ele e ficavam surpresas. Porque o que se via dele... Tipo assim, o que se imaginava dele, ele não representava a imaginação, entende? Justamente porque ele foi idealizado de uma forma completamente diferente. Claro, ele fez grandes feitos heróicos e tal, mas ele não é exatamente aquilo que está representado, por exemplo, nos Blood and Thunder, nos jornais, enfim, né? São coisas... são representações, né? Nunca vai ser a pessoa de verdade, entendeu? Ainda mais que os Blood and Thunder são exagerados, né? Enfim. Então eu acho que isso tudo é importante para pensar algumas coisas, como essa questão da idealização do herói, né? E aí, pessoal, eu acho que era isso que eu queria falar sobre o Kit, assim, no geral. Muitas coisas, obviamente, foram deixadas de fora, né? Porque senão o vídeo pode ficar muito mais longo, entrando em muitos mais detalhes. Mas a ideia também é trazer vídeos que apeteçam tanto meus colegas historiadores quanto o público comum, né? A ideia desse canal mesmo é democratizar a produção historiográfica, né? Que às vezes é muito difícil das pessoas comuns terem acesso ou até mesmo terem interesse de ler. Às vezes elas querem só escutar, né?
Então eu já deixo claro que muita coisa eu não falei. Então, mas eu espero que eu tenha conseguido passar a mensagem. E eu acho que pra gente concluir eu posso falar sobre o fim da vida do Kit, né? Tipo assim, eu acho que o fim da vida dele é muito interessante também, porque agora vai ter spoiler, né? Eu lembro muito da história do Red Dead Redemption 2, a história do Kit, porque o Kit, ele vai ter um aneurisma, e é isso que vai matar ele. Mas o aneurisma dele vai se desenvolver por anos, né? Então, assim, à medida que os anos vão se passando, ele vai ficando mais fraco, ele vai ficando mais cansado, entende? Mas ele ainda tem que andar a cavalo, porque no fim da vida dele ainda está tendo a guerra indígena, né? Então, ele precisa ainda lutar. O exército não quer que ele pare, né? Isso são muitas questões, não é só isso, é muita coisa, assim. Não é só que o exército não quer que ele pare, mas se eu for para falar tudo, gente, vai dar 5 horas de vídeo. Mas aí, resumidamente, é isso. Então eu lembro muito da história do Arthur Morgan, sabe? No Red Dead 2, que a mesma coisa, né? O Arthur pega... Não vou lembrar nem a pau da doença agora, me desculpem, mas eu zerei o jogo, mas eu não lembro. Pneumonia, eu acho. E aí ele, obviamente, não tem cura na época. E aí ele vai ficando, à medida que você vai jogando, ele vai ficando mais fraco, até que ele morre, né? E com o Kit não é bem assim, né? O Arthur, ele morre lá no final, no combatezão muito épico. O Kit morre em paz, né? Num lugar com o médico dele e a família dele, né? Mas o Kit, ele vai mostrando sinais de fraqueza, entende? Da mesma forma que o Arthur. Então, assim, eu acho que o Kit, ele tem muitas semelhanças com muitas produções que a gente vê aí fora, sabe? Sobre o western. Então, assim, eu acho que ele é uma pessoa importantíssima de se estudar. Apesar da gente viver no Brasil, eu acho muito importante estudarmos coisas de dentro do Brasil como de fora, porque os Estados Unidos, queira você ou não, influencia demais a gente com as suas produções, com seus jogos, com seus filmes, com seus livros, né? Esse livro é estadunidense, esse livro que eu li, né? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente entender a história, a nossa história e a dos outros, porque a gente está sempre influenciando uns aos outros, não é mesmo? Mas eu acho que é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram até agora. Eu aceito sugestões, comentários, inscrições, likes. Apesar de ter sido um pouco dramático fazer esse primeiro vídeo, mas foi muito legal. Então é isso, eu vejo vocês no próximo.